אומרים שעוד שנתיים כל הלחנים ייגמרו ולא יהיה לי מה לשיר לך באיזה רגע עצוב אני יודע מה תאמרי עכשיו זה כמו דז'ה וו בואי תתקרבי עכשיו צמוד צמוד אומרים שהשמיים עוד מעט יתקלפו והקדוש ברוך הוא יציל אותנו מכל הטירוף אז ממה את כבר פוחדת ממה את כבר פוחדת בסוף הכל חולף זוכר שפעם כאב לי הלב שלי נשבר מאחת שכל כך אהבתי בסוף הכל חולף כל הרגעים ששמחתי בשנייה נגמרו בשנייה נגמרו Não estamos ouvindo. Vitor, não estamos ouvindo, Vitor. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo, gente. Precisa que o Richard resolva essa saída de áudio aí. Melhorou agora, não, né? Tá melhorando, mas tá baixo. E ele tem como aumentar a saída aqui para o streaming, por favor. Bom, e agora? Agora tá bem melhor. Tá, Richard, please God, tem que melhorar esses settings aí. Bom dia, Boker Tov, Boker Or, né? Vamos dar início aqui ao nosso estudo da Torá de quinta-feira. Toda quinta-feira a gente se reúne para fazer esse estudo comunitário. E hoje, assim, a gente tem o prazer de estar recebendo a Silvia, não como, né, a mediadora, mas sim como a apresentadora da Parashá. E é um momento especial porque também é a abertura de um livro novo. É o livro Vaikra, que a gente está, né, começando agora. Tá? Queria registrar aqui um especial parabéns para o Pinha, que virou papai novamente, né, Beni. Então, Mazel Tov, Naches, tudo de bom. E também agradecer aos que trazem os temperos do shakshuka. Luiz Goldbach trouxe os últimos temperos, mas saber que a gente tem tempero de shakshuka quer dizer que vai ter outro shakshuka. Então a gente vai comer esse pensando que vai ter outro também. Enquanto tiver tempero, vai ter shakshuka e a gente também aqui para comer. Então vamos lá. Silvia, por favor, está contigo. A Silvia também tem que fazer um registro especial. A Silvia, além de tudo que ela já faz, ela também entrou na comissão de assuntos religiosos. Então, um cola cavoto para ela. São quantas comissões agora? Duas mais um voluntário. Tá bom. Estamos chegando. Gente, só desculpa, Silvia. Tem que falar perto do microfone, porque está muito ruim esse microfone aí. Mas tem que falar mesmo. André, tá ouvindo? Assim fica bom. Se afastar um, fica ruim. Obrigado. André, fica bom. Vou pedir para o Pinha para mostrar a nossa cestinha, porque ele ajudou a fazer, ele era Roche lá da Comissão de Relacionamento com Sócios, e essa é a nossa lembrancinha para os nenéns que nasceram já há um ano, né, ou mais, quase 2, sei lá. É o presente da área, em nome da comunidade da área inteira, nós todos. Né, para os nossos novos integrantes. Ele já é sócio, já nasceu sócio. Gente, bom dia. Bom dia a todo mundo que está aqui. Obrigado pela presença. Espero honrar aqui a presença de vocês com uma discussão interessante. Fico feliz de como eu cheguei um pouquinho mais tarde. Vocês já tenham se preparado para a discussão previamente. Então, está todo mundo já aquecido.
Carla está pronta para entrar. Então, vamos lá. Também vou começar com um comercial. Na comunicação da área, essa semana, tem um comentário da Parashá Vaikra, feita pela Naomi. A Naomi é uma jovem de 28 anos, eu acho. Também frequentadora da área, cresceu aqui, etc. E é muito legal ver gente jovem começando a pensar, começando não, porque já começou há muitos anos atrás, né? Mas escrevendo e pensando sobre a Parashá também. Um texto muito bom. Você vê em que ponto eu cheguei, né? Que ponto eu cheguei. Então, vamos lá. Parashá Vaikra é a primeira Parashá do livro Vaikra, que é o terceiro livro do Tanar, e ele tem um caráter um pouco diferente, né, do que a gente tinha visto em Bereshit e Shmot. Bereshit e Shmot tem uma história, tem um enredo, né, tem uma sequência de acontecimentos. Como diz o André, pode virar uma novela da Record. Tem uma sequência, tem pessoas, tem personagens, tem um herói, tem um anti-herói, tem o desenrolar da história do povo hebreu, que vai culminar exatamente no momento que a gente está hoje, né, com a saída do Egito, a entrada na Terra Prometida, que traz, né, a centralidade da festa de Pêssar, que a gente vai viver daqui a pouco, e que é praticamente assim uma essência do conhecimento, da tradição e da vivência do povo judeu, que a gente acaba, de alguma forma, vivendo hoje nós também, pelo início do mês de Nissan, né, que começou na semana passada. Ouviu, Bia? Bia, está ouvindo? Um minuto. É porque já estou grudada nele. Oi, pessoal. Melhorou? Melhorou? André, Bia. Tá ok. Tá ok. Tem que realmente ficar perto, aproximar bastante. Tá legal. Então, a gente chega no início de Nissan agora, né, começando na semana passada. Começa também chegando no novo início do calendário judaico, pelo primeiro mês do ano, que não é Tishrei lá em Rosh Hashanah, mas é Nissan agora, começando com Pêssar, que começa no dia 15 de Nissan. E Vaikra vai passar em revisão todas as leis, as regras. Moshe faz uma revisão dos acontecimentos, dos direcionamentos, das diretrizes dele e de Deus para o povo judeu. Logo nessa primeira parashá, a gente vai falar especialmente das leis de sacrifício. Fazendo um parênteses aqui, quando eu era pequena, a gente começava a estudar o Tanar por Bereshit, né? Começava a estudar pela coisa mais simples, pela criação do mundo, etc. Segundo diz a tradição, as crianças começavam a estudar o Tanar não por Bereshit, mas por Vaikra, que eram as leis e as regras e que seriam mais fáceis de serem incorporadas e introjetadas nas crianças
nas yeshivot desde cedo. Então, realmente, é uma sequência de regras práticas, como conduzir nesse caso, né, dessa paraxá, os sacrifícios, mas todas as regras de purificação, de santificação, da kashrut, do dia a dia, a gente vai encontrar no livro de Vaikra. Eu queria trazer especialmente a questão do sacrifício, né? A questão do sacrifício ela é especialmente diferente para nós, né? É uma prática que no judaísmo não é realizada há mais de 2000 anos, né? Então, o que está no livro de Vaikra como uma prática de oferenda, né, a Deus, para diversos motivos, para purificação, para minhá, para uma refeição comum, pelo bem-estar, né, em nome de alguma espécie de melhoria física, doença, situação social, guerra, seja lá o que for. Tem uma sequência de motivos possíveis para o sacrifício. Mas essa ideia de sacrifício não é uma ideia judaica na sua essência. É uma ideia que existe em diversas religiões e de formas distintas. Eu me lembro bem, né, quando eu fui da Hazit lá, já tem uns 5 anos atrás eu saí, né, quando era jovem. E aí a gente fez uma vez um negócio muito legal, que foi uma marrané com um livro que você deve conhecer, não sei se, que se chama Mircea Eliade, é um filósofo, ela conhece, viu? Janete sabe tudo. É filósofo antropólogo, ele não é exatamente antropólogo, mas ele entra por essa área da história das religiões. E aí, a gente vai fazer... Ele trabalha, na verdade, num espírito de religião comparada. Então, o que uma religião faz, que os outros não fazem, e com que espírito cada um faz uma coisa dessas. É interessante. E aí, tem um comentário sobre que tipo de sacrifícios são realizados pelas religiões e qual fim, né? Com qual finalidade. Tem alguns sacrifícios que são feitos para você estimular a fertilidade dos campos, a fertilidade das pessoas, e podem ser com cereais, o judaísmo faz com cereais, né, na minhá, para trazer, digamos, maior abundância, maior riqueza. Mas outros grupos fazem por outros motivos. Os hindus fazem para se relacionar mais perto, para ter uma proximidade maior com o sagrado, uma proximidade maior com os deuses. Os fenícios faziam sacrifícios de criança, e até isso acontecia também na América Latina, um sacrifício de crianças para agradar os deuses, né? Seria uma relação de troca, né? Eu estou fazendo para você e você me dá alguma coisa em troca, né? É uma relação transacional lá. Você poderia, até hoje existem, né, religiões que colocam comida para alimentar os deuses. E é uma prática ritual que está presente em inúmeras religiões antigas, não é o judaísmo que viveu ela pela primeira vez. Mas eu acho que a gente tem uma diferença, e alguns estudiosos chegaram a conclusões interessantes e parecidas com aquilo que é o nosso sentimento
ali do estudo da Torá do dia a dia. Primeiro, uma das coisas que a gente já viu alguns livros atrás, né, em Bereshit, a gente não sacrifica crianças, né? Então, existiu um movimento no sacrifício de Yitzhak, né, de Abraão, quase sacrificar o filho como uma oferenda a Deus, e isso, naquela época, já foi, digamos, suspenso das nossas alternativas. Então, o sacrifício de crianças e o sacrifício humano, seja lá qual for, ele está suspenso. Os egípcios sacrificavam também os inimigos capturados, né? Os presos e etc. O canibalismo é uma forma de sacrifício também. E o próprio canibalismo dos seus mortos, né? Você pega o morto e queima. E teve até uma história meio polêmica do Bolsonaro, que os índios... Esqueci o... Não, eles misturam com banana, misturam mesmo, e tem um ritual, e ofereceram a ele, não sei se ele ia comer ou não ia comer, mas teve uma polêmica saindo no jornal por muito tempo. Quer dizer, eles continuam realizando, é uma prática ritual, e ela se manifesta de várias formas diferentes, né? Então, como é que a gente vê isso no judaísmo? No judaísmo, primeiro, o sacrifício de crianças, a gente vê lá no sacrifício de Yitzhak, é uma coisa que não existe, né? O sacrifício dos seus filhos. Fazendo um paralelo com essa questão, né? O Rabino Gretz, aqui no Yom Kippur, Rosh Hashanah, na área, não sei se vocês se lembram, Jadete deve lembrar. Cada palavra dele que ele falou, em todo o tempo que ele esteve no Brasil. O Rabino Gretz fez um comentário super interessante sobre como a guerra é uma espécie de sacrifício dos nossos filhos. Os reféns seriam um sacrifício que não está sendo tolerado digamos, o Hamas sabe do que está fazendo exatamente por saber que no judaísmo isso não é tolerado, mas que, de certa forma, enviar seus filhos para a guerra é uma espécie de sacrifício. Eu estava me lembrando disso e lendo, né, estudando sobre esse assunto, me lembrei também do meu avô. Ele saiu da Bessarábia, lá, Rússia, na época da Primeira Guerra Mundial, sozinho. Ele tinha 17 para 18 anos, e ele ele cruzou a fronteira com um coiote que a família pagou, como hoje se faz na fronteira do México, mas para poder chegar na Polônia, depois Hungria, depois Itália, etc. Por quê? Porque os jovens judeus, naquela ocasião, eles eram enviados para o fronte. Eles eram, literalmente, a bucha de canhão, e não sairiam daqui, não voltariam vivos. Então, é uma espécie de sacrifício. O que a sociedade se permite sacrificar pelo bem comum, né? Os argentinos sacrificaram os africanos. Mas aí não é sacrifício, É uma espécie de sacrifício. O que você está disposto a abrir mão, né, para poder... Não foi nem... Eu acho que ali tá bom. É até o contrário, porque eles não sacrificam os seus filhos. Se não falar no microfone, alô? Se vocês não falarem no microfone, a gente vai sair. Eu vou sair, porque eu não estou escutando. Não, Bia, você está me escutando, pelo menos? Desculpe, Bia. Você sim. Tá, então deixa eu fazer aqui um apanhado. Foram vários comentários sobre o que aconteceu na ditadura militar, que também enviou para frente
para frente de batalha na Argentina os judeus, e que aceitou, né, sacrificar os judeus primeiro, e também os africanos, como nas guerras, né? Tem uma história com os nepaleses também, no exército britânico, também fazem isso. E é uma prática, de uma forma ou outra, ampla, disseminada até hoje, né? Mas, nos estudos da lei judaica, o que foi entendido, até por estudiosos não judeus, é que o objetivo do sacrifício na lei judaica, há 2000 anos até, acho que é uma coisa que a gente não faz até hoje, estava muito mais vinculado a uma comunhão com Deus do que a uma troca de favores. Então, comunhão em qual sentido? Você realizava o sacrifício e em comunhão, você comia com Deus. Né? Os sacrifícios eram compartilhados com os sacerdotes nos aspectos mais amplos, para que Deus estivesse presente naquela relação. Então, algumas práticas de sacrifício em outras religiões são: aqui está a sua oferta e eu estou distante dela. Eu entreguei para você, mas eu fiz a minha parte. Mas o sacrifício na prática judaica, e existente em Vaikra e em toda a bibliografia, é um esforço de compartilhamento, e que a minhá, né, que hoje é a reza da tarde, mas ela é tida como uma atividade de comunhão, ela representa essa refeição comum realizada em nome de alguma coisa. Aí tem uma questão especial em Vaikra. Eles descrevem muito claramente como fazer essa oferta do sacrifício no templo. Virado para a direita, virado para a esquerda, virado para o oeste. Para falar a verdade, eu não lembro se é leste ou oeste, acho que é leste. E bastante especificado. E isso só poderia ser feito no templo. Então, a partir da destruição do segundo templo, essa prática ela desaparece, ela vira uma prática de tzedakah, né? Você não sacrifica mais animais, não oferece cereais, frutas, etc., mas você transforma isso num ato pessoal de caridade ou de justiça social. O que é importante é que essa atitude ela não é passiva. Se eu estou colocando um boi, lá, um novilho ou uma ovelha para ser queimado, eu estou deliberadamente atribuindo a responsabilidade àquele objeto que vai me representar, vai ser queimado em meu nome. Então, digamos aqui em linguagem atual, eu estou terceirizando o ato sagrado, né? Eu estou fazendo com que algo faça por mim. E o objetivo da tzedakah é não deixar que passivamente você consiga dar esse contato para o sagrado com outra pessoa, para outra coisa, né? Principalmente para uma coisa. Você tem que fazer dando o melhor de si. O melhor de si vai ser a tzedakah, ou o melhor de si vai ser o seu melhor bem, o seu melhor animal, a sua melhor roupa que você vai dar, mas você vai dar o melhor de si, o seu melhor tempo que você tenha para dar.
mais uma questão, uma última questão, né, sobre o sacrifício. Uma coisa que fica muito claro, né, no livro de Vaikra e em outros estudos, é que todo o sacrifício judaico ele requer uma intencionalidade, né? E a intenção é que você está se envolvendo para melhorar alguma coisa. Vamos imaginar uma situação, um paralelo que não é muito kasher, mas é um paralelo. Se eu transformo o meu filho num homem-bomba, eu estou sacrificando, eu estou me permitindo, para um bem comum, sacrificar um jovem, uma criança ou um adulto deficiente para o bem da sociedade. Isso a gente já acabou em Abraão e Yitzhak, lá há muito tempo atrás. Mas, de qualquer forma, eu estou atribuindo ao terceiro, eu estou sacrificando o outro. O líder, um líder, digamos, terrorista, ele é muito bom em sacrificar a outra pessoa, não é que ele se sacrifica, ele sacrifica o outro. E isso é, assim, a antítese do pensamento judaico sobre qualquer tipo de sacrifício. Além de não tolerar o sacrifício humano ou de vidas, mais do que isso, a gente não permite o sacrifício do outro, ainda mais o nosso próprio filho, pelo bem comum. Eu acho que eu podia ficar falando um tempão, mas eu queria só fechar com outra questão. Eu estava fazendo uma reflexão sobre mim mesma, né, o quanto, vou falar a gente, mas até eu posso falar de mim mesma, né, o quanto eu me sacrifico no dia a dia. Você se sacrifica no trabalho, você se sacrifica ficando até a noite, você se sacrifica fazendo inúmeras coisas. E acho que uma coisa interessante do Shabat é essa interrupção do momento do envolvimento e sacrifício sem limite. Às vezes, não é nem um ato que você vai, digamos, vou falar assim, sem controle, mas que você vai se explodir, ou que você vai se queimar, ou que você vai se incendiar. Na Índia, por exemplo, quando um marido morre, né, existe uma prática hindu das mulheres se jogarem na fogueira do marido que está sendo cremado. Né? Logo na hora que ela se livra dele? Porque ela é cara. Ele tem esse problema, é um problema até antigo, né, que persiste em algumas sociedades, né? E, inclusive, sem querer falando, que o próprio Elon Musk fez. O Elon Musk selecionou geneticamente os filhos para só ter filhos homens, e aí ocorreu que até um filho homem dele agora é um homem trans, é uma mulher. Mas elas se suicidam junto. É um sacrifício pessoal para permanecer com o homem, mas é uma prática também, uma prática antiga, né, que vão diminuindo ao longo do tempo, mas é uma prática que existia, até porque a vida da mulher sem um homem praticamente não teria significado e um custo altíssimo, etc. Mas por que eu falei tudo isso, hein? Do próprio sacrifício. E que a gente tantas vezes se sacrifica fisicamente. Né? Você não está se queimando, mas quando você vai ver, eu estava pensando sobre mim, né? No nível de estresse absurdo, aí você tem gastrite, aí você tem dor de cabeça, dor na perna, tudo, né? Diabetes, as pessoas têm todo tipo de coisa. E é fundamental entender que, religiosamente, isso está errado. E está errado desde os tempos imemoriais, porque você tem que parar no Shabat. Né?
E mesmo todas as práticas que são, por exemplo, de Yom Kippur, né, o pré-Pessach, dos jejuns, etc., eles têm um sentido purificador, mas eles não têm um sentido de sacrifício, tanto que os doentes não devem fazer, né, os que têm fragilidade, de qualquer forma, não devem seguir, e a vida está em primeiro lugar. Então, eu acho isso tão bonito, eu gosto. Assim, eu acho um valor um valor sagrado em todos os sentidos, entendeu? É o valor da vida que a gente tem há mais de 2000 anos e tem que manter até hoje. É isso que a tradição nos diz. É isso aí, obrigada. Muito obrigado. Valeu. Posso ir na carona aqui rápido, não? Tem fila aqui, meu cara. Então tá bom. Sem problema, pode ir. Bem, bom dia. Estou com pressa. Bom dia a todos. Estão ouvindo no alto-falante? Parabéns, Silvia. Não só o teu estudo é muito bom, como faz a gente pensar muitas coisas. Eu vou tentar, estou até aqui acompanhando o relógio, para não passar dos meus 3 minutos regulamentares, que cada um de nós tem direito. Porque a gente, às vezes, a gente acaba se extrapolando. Bem, me veio à mente que talvez o primeiro sacrifício acontece no sentido de oferenda, com Caim e Abel, nessa comunhão com Deus. Eu vou fazer aqui um contraponto ao que você falou, de uma maneira construtiva, dos hebreus não fazerem sacrifício com crianças, quando você cita Isaac. Até onde eu entendo, não sei se isso está explicitamente escrito na Torá, mas Isaac já era um homem feito de 30 anos, não era uma criança. Mas não era textualmente uma criança. E chama atenção até ele ter acompanhado isso. O outro ponto, que esse livro de Vaikra, como você muito bem mencionou, é muito diferente dos livros iniciais, que tem a saga das famílias em Gênesis, o heroísmo dos hebreus. E é um livro que, desses sacrifícios, menciona muita sangue, pele, vísceras, um troço assim meio pesado. Mas, ao mesmo tempo, e eu falo isso porque eu já preparei um estudo de uma das Parashot, é o livro que traz coisas super importantes, como, se não estou equivocado, o Shema Israel está nesse livro de Vaikra, se eu não estou equivocado. E, por último, eu acho interessante que a palavra holocausto, que a gente usa em relação ao genocídio específico dos judeus durante o Holocausto, embora outros povos também tenham sido sofridos, sacrificados, mas é um momento, não diria único, porque também aconteceu em Purim, de ter a ideia de matar todo o povo judeu. No Holocausto também houve essa ideia. E pegaram... Sim, industrial, mas foram as únicas tentativas de massacrar o povo como um todo. E esse termo Holocausto remete a uma forma de sacrifício também. Obrigado. É só para complementar o que a Silvia falou. Pessoal, estão me ouvindo aí, pessoal? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Pode. É só para complementar, né? Em Silvinha, que meu avô, por exemplo, ele tomava vários remédios, né? E chegava em Yom Kippur e Rosh Hashanah, ele fazia jejum mesmo sem remédio, que não era recomendado. Não é isso? Hoje eu acho que mudou um pouco, pelo menos eu mudei. Eu fiz jejum até eu poder fazer. Hoje eu já não posso mais, infelizmente, porque eu tomo remédio contínuo, juntos contínuos. Cornefes. E a gente fala sobre isso. Entendeu? É isso. Obrigado, Silvinha, muito bom. Não, eu estava... O Sinai vai falar, depois a Janete vai falar. Janete. Ele já estava na fila? Não, estava você. Depois você, depois eu. Antes de mais nada, vocês me desculpem, me tolerem um pouco, que eu sempre
tenho essa veia que, quando me ocorre uma bobagem, eu não consigo ficar quieta. Entende? Essa do marido, por exemplo, não tem perigo porque ele sabe das minhas maluquices, tá? Bom, agora, gostei muito do que você... Tem umas coisas que eu gostei muito que você falou, mas agora eu não estou mais conseguindo pontuar assim, porque eu estou começando a ter problema de memória, de guardar assim. Agora, em relação... Você falou aí várias coisas bacanas, e agora não vou lembrar, mas em relação ao Yitzhak, eu até queria dizer que, muitas vezes, hoje, a gente se esquece da questão do sacrifício. N vezes aqui já nós discutimos que, como se Abrão tivesse entregue Yitzhak em vez de se sacrificar. E assim também, isso que você disse, que eu não estava nessa prédica, eu não passei muito bem em Yom Kippur esse ano. Eu me lembro que eu não vim, fiquei chateadíssima. Isso de mandar, isso que se o Rabino Gretz falou isso, eu não vi o contexto, mas de mandar os outros para a guerra, e aqui nós fizemos esse paralelo na Argentina e não sei onde, o Holocausto. Eu acredito que esse paralelo não seja muito exato, porque exatamente nessas situações, quer dizer, o Abraão fez um verdadeiro sacrifício. Ele sim, porque ele estava dando o filho dele, ele achava que ele estava fazendo sacrifício. Agora, quando os judeus são mandados para frente, ou os africanos, ou seja lá quem for, isso não é o correspondente ao sacrifício do qual nós estamos falando, porque, ao contrário, eles jogam os judeus, porque os judeus são descartáveis e querem se livrar. Não é um sacrifício. Não é um sacrifício. Um sacrifício é quando você dá alguma coisa sua que você ama. Mas essa é a visão judaica, mas não é necessariamente a visão de todos. Sim, mas... Exatamente essa que é a pegada. Então... Sacrifício é sacrifício de qualquer coisa. Podia sacrificar uma galinha com farofa. Mas aí a galinha com farofa... A galinha com farofa, você está sacrificando um bem que você tinha, que era uma galinha. Mas ele pode não ser, assim, no sentido de sagrado para mim, entendeu? Mas a pessoa tem que pagar. Exatamente. Não é o nosso sacrifício é corban. Torá, é você abrir mão de uma coisa importante para você. Mas é isso, esse é o nosso. Mas existem outros tipos. Não. Mas não devia ser chamado de sacrifício, é outra coisa. É outra coisa, não devia ser chamado de sacrifício. Bom, isso cada um pensa de um jeito. Então, e a outra coisa que vou aproveitar, depois a gente tem que ligar para o Germano. Não, ele está gripado. Ele está gripado. Ele falou para não se preocupar, que ele só está gripado. Tá ótimo. Tá. Então, eu vou... Tá. Geralmente, agora, a tradição virou que é o Germano que fala dos profetas, e eu não vou mencionar, eu nem li o suficiente para saber qual profeta, qual a Haftará que a gente tem, mas a questão da abolição do sacrifício chegou ao cúmulo na época do templo, que a gente aboliu mesmo e substituiu pela oração e pela tzedakah. Agora,
foram os profetas, aí mais historicamente que religiosamente falando, misturando os dois, foram os profetas que, longe desde lá atrás, cada vez menos acreditavam em sacrifício e colocaram para que os sacrifícios, sacrifício de animal, sacrifício de uma coisa, e vamos, em vez disso, nos dedicar à oração, quer dizer, aquela coisa que começou, o primeiro sintoma de que a gente não ia aceitar sacrifício, a situação do Yitzhak, como ela é descrita na Torá, e aquilo foi evoluindo desde o início dos profetas. Isto é, praticamente poucos séculos depois das leis de sacrifício da Torá, já começou a se dizer, não, para que sacrifício? Sacrifício de ser humano já tínhamos acabado, outros sacrifícios também não, vamos fazer coisas construtivas, rezar, doar, etc. Isso foi uma evolução longa. É um grande exemplo quando fala, não, porque a Torá é imutável e as coisas são imutáveis. Aí eu falo, então tá bom, então pega lá o Vaikra. O que você faz disso aí? Você aí, capa preta, o super... O que você faz disso aí? Não, aí já então, na verdade, assim, só sobrou o Stroa, né? O ossinho, a única coisa que ficou lá é o ossinho, lá no Queará de Peça tem o ossinho ainda. É só um símbolo. É só um símbolo. É uma lembrança. É uma lembrança, mas Exatamente. é uma coisa que foi completamente reformada. Agora, o que eu queria também colocar, que talvez ajude nessa discussão, é que o Corban é de Karov, de aproximar. Sim. E o sacrifício em latim é outra coisa. Exatamente. Então, o sacrifício em latim é isso. Eu vou me sacrificar em nome de todos. Né? Isso é uma coisa. Eu vou me sacrificar em nome de todos, não tem nada a ver com uma coisa que você vai dar para Deus, ou sei lá para quem, para tentar reparar uma situação. Tem que ver a etimologia, eu não me lembro mais, porque sacrifício, eu não sei, tem que ver a etimologia. É o ofício santo, quer dizer... mas então, na verdade, é sacro. Assim, é o ofício sacro. Então, na verdade, assim, agora, o que me chama a atenção aqui, dentro dessa discussão do sacrifício, né, por exemplo, sobre ofensas, né? Isso é muito interessante. Se você ofendeu alguém claramente, isso é um nível de ofensa. Claramente, chega o cara, você é isso, você é aquilo, né? Pode até ser, mas você foi muito claro na sua intenção de ofender. Muito claro, não tem a menor dúvida que eu ofendi a pessoa. Agora, quando você faz aquela ofensa que fica em cima do muro, aquela ofensa velada, aquela ofensa dúbia, tudo que é dúbio na Torá é a pior coisa que pode acontecer. Se você vai fazer alguma coisa, faz mesmo. Seja claro. Então, na lata. Porque essas coisas que são dúbias, elas são, digamos assim, elas são terríveis, porque você faz sem parecer, você não assume a tua posição. Então, a reparação para uma ofensa duvidosa é muito maior do que uma reparação para uma ofensa de verdade. Então, se eu chamei você de filha da mãe, eu vou dar uma rolinha, né? Um bichinho pequenininho. Se eu fiz uma ofensa duvidosa, eu falei, você é um cara muito legal, mas na verdade eu estou cheio de ironia aqui, falando que ele não é nada legal. Né? Então, isso é terrível. Não, mas você é cara legal mesmo. Mas assim, se você faz uma ofensa duvidosa, você tem que dar um carneiro perfeito. Quer dizer, é porque a Torá fala, se vai fazer errado, pelo menos faz direito. Né? Eu não acabei de falar uma coisa. Desculpa. Quer dizer, até parece que você fala pouco. Olha, Posso só me corrigir numa coisa? Só uma coisa, terminar um pensamento, é que essa evolução foi indo, e aí eles, na época do templo, que tinham os sacrifícios,
eles já explicitavam muito que eles tinham dúvida, que os profetas, que não é para ter sacrifícios assim físicos. E quando o templo foi destruído, eles aproveitaram para dizer, sacrifício só no templo. Foi destruído o templo, não podemos fazer mais sacrifício. E é por isso que ainda tem seitas judaicas que falam na reconstrução do templo e reinstituir sacrifícios. E tem o outro lado, principalmente os liberais, mas também na ortodoxia também, que nem gostam de tocar no assunto de reconstruir o templo, porque tem essa batata quente do sacrifício. A boa batata quente é a mesquita que está lá em cima. Não, isso é outra coisa. Mas Deixa eu falar uma coisa muito rápida. É que essa minha visão de sacrifício que eu trouxe, apesar de não falar tão eruditamente quanto eu devia, ela é a visão antropológica do que é sacrifício. Quer dizer, o que você faz em nome da sociedade para um espírito de integração. Pode ser política, pode ser por uma questão de poder, pode ser social. E aí, todos esses casos judaicos, eles cabem nisso. Né? Uma simulação de um sacrifício que não é efetivamente realizado. Mas, por exemplo, malhação do Judas na Semana Santa. É um boneco. Não, menino, eu não estou falando que é um sacrifício judaico, eu estou justamente diferenciando o que é o sacrifício na visão judaica do que é amplamente utilizado como sacrifício em outras religiões e em outros contextos. Beijinho. Bom, antes de mais nada, parabéns a Silvia aí pelo excelente estudo. Hoje, curiosamente, até me inspirei no Germano, normalmente não faço isso, mas trouxe um textinho rápido para ler aqui. Então, homenagem ao Germano, né? Nosso professor. Enfim, a Paraxá diz que toda oferta do prato, né, feita ao Eterno, deve ser temperada com sal. Bom, quando dizemos que uma pessoa é bonita, mas não tem apio, sensualidade, muita graça, a gente diz, não tem sal, né? Eu acho que o sal aqui traz essa ideia de chutzpah, de ousadia, de um toque especial de entrega, né? Seja na espiritualidade, seja na forma como nos comportamos e realizamos as mais diversas tarefas. E não só as tarefas mais especiais, mas também as tarefas do dia a dia, mais simples, né? A gente não pode realizar de uma forma insossa, automática, né? Elas, evidentemente, também precisam de entrega, de kavaná. Uma conversa com a esposa, um café, um chopp com os amigos, né? Brincar com seus filhos, um shabat, que toda sexta-feira, mas enfim, é um momento momentos que a priori são comuns, mas que, apesar de se repetirem, a gente realmente deve encarar como uma coisa não banal, não trivial, né? E realmente mergulhar e se entregar ali, né? Então, é isso. Terminar com atenção, com vontade, vida e um pouquinho de sal. Para o Germano aí, para o Germano. Então, talvez mais para meu conhecimento. Tem duas coisas na modernidade que os antissemitas usam como mandamentos deles, né? Primeiro, o que você falou, né? Que a gente matou Jesus, né? Mas tem um segundo, que não sei por que não se comentou aqui, que a gente mata as crianças e tira o sangue como sacrifício, né? Eu não entendo. O que está disso? Que está isso dentro do contexto, de onde que isso apareceu, inclusive, entendeu? Porque eu me lembro, houve um pogrom lá na Bessarábia, porque lembramos que uma criança foi sacrificada por um pedófilo lá, foram judeus que mataram essa criança, porque eles costumam tirar o sangue como um sacrifício. Quer dizer, tem sempre esse contexto, né, quando pode, de colocar mais um fator nisso daí, né? Vem à mente
a história agora, em 7 de outubro, de botar as crianças, os bebês em micro-ondas e outras coisas, remete a isso também. Pessoal, posso fazer meu comentário? Vamos lá. É interessante que a Paraxá mostra, né, diversos tipos de sacrifício. Né? Então a gente tem o Olá, Minha, Zevar Shelaim, Hatat, que são ofertas de oferta queimada, oferta de refeição, oferta de bem-estar, oferta de purificação. Eu tinha vontade de entender melhor qual a diferença, né, na prática dessas diferentes ofertas, né, se algumas servem para algumas coisas, outras não. Lendo o texto, me pareceu que muitas dessas sacrifícios não são sacrifícios, eles funcionam como uma espécie de multa. Eu tive essa sensação. Eu sei que alguém vai discordar, mas quando você comete um crime ou um pecado, você vai ter que chegar lá, vai ter que dar uma cabra, vai ter que dar um boi, vai ter que dar, dependendo do tipo da punição. Isso, obviamente, tem um custo alto para a pessoa, financeiramente falando. Então, o próprio comentário aqui do Torah Plaut fala que o sacrifício ele era encarado como um ato voluntário. Eu entendi que a explicação dele é similar ao que a gente tem como uma tzedakah, que você vai lá e faz uma oferenda de bom grado. Mas eu fiquei com a sensação que muitas vezes esses sacrifícios também podiam funcionar como uma espécie de pena, onde você estava obrigado, pelo menos moralmente. E aí tem uma outra questão que eu achei super interessante, que acho que não foi falado aqui. Duas questões. Uma é que não existe um poder de polícia, né? Quer dizer, é muito da própria consciência e da percepção da comunidade em a pessoa se auto-acusar ou alguém da comunidade meio que acusar, denunciar a pessoa, mas não tem nenhuma polícia que vai atrás. Então isso é interessante, porque a regulação de fazer a coisa certa dentro da comunidade, ela acontece de maneira autônoma, de certa forma, né? Como uma espécie de espontânea, isso aí. Isso eu achei muito, muito interessante. E um outro aspecto que acho que vale ressaltar é que tem um sacrifício especial para quando membros da liderança cometem erros e todos os anciãos têm que ir lá e colocar a mão na cabeça do bicho que vai ser sacrificado. Quer dizer, se a liderança erra, toda a liderança, de certa forma, tem que pagar coletivamente fazendo isso. Então, isso acho que é uma lição também importante, que a gente deveria ter isso mais, mais presente nos nossos dias. É isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Esses aspectos aí que eu observei. Obrigado, Pinha. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário aqui, usando da prerrogativa de estar apresentando. Tem um livro muito bom, chamado Os Vendilhões do Templo, do Moacir Scliar. Ele é ligeiramente assim, herético, no sentido de que ele traz para uma espécie de cotidiano, né, essas práticas do templo e qual a relação dos sacerdotes no poder com os mais pobres que não tinham dinheiro, não tinham condições de ter animais maiores e sacrificar animais maiores, tinha que ficar catando pombinho. Então, é muito interessante de ler, vale a pena. Então, posso... Não. Posso... Aqui. Posso? Esse com o microfone não está aqui, não fala? Aqui o livro fala que dependendo da capacidade financeira, o reparação... então, dependendo da reparação financeira, você podia dar a rolinha ou o super touro da capacidade financeira. Agora, uma coisa assim, apesar das situações todas terem mudado, os conceitos são muito importantes. Então, por exemplo, o tipo de pecado é extremamente interessante. Quer dizer, o mais sério deles é o pecha, né? O que é o pecha? É o que você faz errado e sabe que está errado e você faz mesmo rebelde, desafia e fala, eu sei que está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Esse é o pior pecado, assim, o pior pecado, não, pior transgressão, porque pecado também é latim, tá? Pecado é latim, é a pior transgressão. Tem uma outra também, que chama Avon, né? Eu não sei se o cara que criou lá a Avon, aquela marca, sabia disso, provavelmente sabia. Avon quer dizer é o pecado que você sabe que está errado, mas você não consegue controlar, né?
Então, eu ia até falar aqui, uma das coisas mais difíceis aqui dessa posição, aqui onde a gente está, é o seguinte, eu estou doido para comer essas coisas todas, só que fica gravado, é horrível. Então, só que mesmo assim, hoje eu comi 2 ovos de shakshuka e vai ficar gravado, é um troço horrível, a pessoa comendo e tal, fica registrado. Mas essa coisa da gula ou das outros desejos incontroláveis é o Avon. Então você, né, isso é do ser humano, acontece e você aqui teoricamente tem que reparar, né? E o outro é justamente o errar o alvo, né? Você queria fazer aquilo, mas na verdade foi para o lado errado, tá? Então, é o reto, tá? Pois não. Salem, por favor. A mãe do Salem, não? Qual? O que faz yoga. É. Eu acho que a senhora parece com o Salem da yoga. Ele é filho do meu irmão. Ah, mas a senhora parece muito com ele. É. Ele que parece comigo, que eu tenho 81. Olha, eu vou falar para vocês, eu estou aqui, é a segunda vez que eu participo, né? Mas, assim, com um pouquinho assim, de bem preocupação com as coisas que eu queria colocar, é porque, assim, a Torá, para mim, não é um livro histórico. Vamos colocar uma coisa de outra maneira, que ninguém colocou assim, para eu colocar. Adorei tudo que vocês falaram, foi maravilhoso. Eu aprendi muito. E eu coloquei assim, que a Torá não é um livro histórico, nem cronológico, mas ele é um livro de ensinamentos espirituais. E, partindo disso, eu quero saber o que na verdade, hoje, agora, a gente podia pensar no nosso Pêssar, para nós, como nós podemos, todo dia, ser um milagre do sacrifício. Porque como é que a gente pode privilegiar o milagre do sacrifício? Porque todos os dias a gente faz sacrifícios para melhorar. Porque eu não vim a esse mundo para ser bom nem bonzinho. Eu vim a esse mundo para ser cada dia melhor. Então, Nissan já diz para a gente, é um recomeço. Porque foi escolhido o mês de Nissan? É a transformação. Por que se pensa que o mundo, a história judaica começou em Nissan? Porque a ordenação, a toda essa lógica que a gente tem, e o templo também ali já foi tudo resolvido, mas porque tem uma lógica do pensamento. Então, ali a gente tem, agora, por exemplo, como é que nós vamos pensar nesse sacrifício? O sacrifício é todo dia, porque, por exemplo, daqui a 15 dias, vai ser a abertura do Mar Vermelho. Que seria abertura? É uma metáfora. Não existe. Não, é uma metáfora para nós. O Mar Vermelho de cada um, que nós vamos resolver. É um estreitamento. O que seria esse estreitamento? É quando a sua situação está muito ruim, você está no seu Mar Vermelho. Como você vai agir diante desse Mar Vermelho? Como é que você vai resolver o seu Mar Vermelho? Tá certo. Ele foi colocado ali por esse momento. Então, eu penso assim, que, por exemplo, o que quer dizer Pêssar, na verdade? Ele quer que você recomece, você quer que você transforme. Ele quer que você leia com a sua boca outra vez aquela mesma coisa, para ficar gravado que você precisa recuperar sempre. É como o Shabat, todo dia nós estamos aqui. Aí ainda tem que, finalmente, todo dia, a gente está fazendo, não é a gente garante assim, qual é o grande sacrifício? São pequenos sacrifícios. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou fazendo uma coisa que eu não quero fazer, mas eu vou fazer porque é bom para o outro, e eu vou aguentar isso. Esse é um sacrifício para você ter o poder de superação,
diante da transformação do teu dia todo dia. Esse é o motivo do Peça, transformar a todo segundo. E aí a gente tem que passar para aquelas fases todas, para nunca esquecer que a transformação vem de nós. Obrigado, dona Sara. Nós, todos os dias, temos que fazer. Estamos em Peça, viver em Peça. Viver em Peça diariamente. Obrigado. Aqui uma coisa que a gente percebe, né, pelo menos eu percebo, uma coisa são o que está escrito. E quando a gente coloca a experiência pessoal, a coisa fica mais interessante. Né? A Silvinha falou, ela falou, quando eu vejo isso, quando a gente se joga para dentro, vira esse divã aqui coletivo, e aí a coisa, né, esquenta. Né? É um divã coletivo aqui, a gente vai falando. Quanto mais a gente falar isso, mais interessante vai ser. As pessoas gostam das histórias. Não é, Luiz? Você quer falar uma história tua? Não, hoje não. O Luiz tem muita história, ele fica quietinho. Vou falar aqui uma curiosidade interreligiosa. Posso falar? É coisa pessoal, se for não, é melhor. Não, é uma curiosidade. Bom, pode se até for ser. Melhor. É uma vivência. Não. A gente está falando aqui, você falou em história comparada, em sacrifício comparado com outras religiões. Dentro do diálogo interreligioso, dentro das religiões afro, eles têm aqueles sacrifícios que eles fazem aqueles pratos e colocam as oferendas e colocam nas ruas. Só que o que acontece? Muitas dessas tradições afro, no momento, o que eles têm feito? Eles reavaliaram, entre você deixar esse prato de oferendas ali na rua, que muitas vezes vai ser até amaldiçoado por pessoas de outras religiões e tudo mais, outras culturas, eles estão fazendo isso dentro lá dos terreiros deles e chamam as pessoas para comer. Então, muito legal. Muitas dessas religiões afros têm feito essa transformação. Essa transformação de 2000 anos atrás. A gente está vendo também assim, muitos movimentos. Por exemplo, outro dia alguém me ligou, olha, eu vou fazer uma festa de aniversário, né? Eu quero aqui o Pix da área, vamos fazer os donativos todos para a área. Quer dizer, as pessoas voltando, né? Em vez de botar, ganhar a 19ª camisa, né? Dar um presente para a área. Por falar nisso, vamos reforçar a caixa do Tzedakah. Hoje teve enfim, mais coisas que normais. Que a gente pudesse reforçar de Tzedakah para a sinagoga é muito importante. Ser sócio da sinagoga é muito importante. Isso também é um sacrifício, é uma coisa que a gente tem que fazer, porque tudo isso aqui custa, né? Não é isso, Hélio? Vou contar uma história pessoal que não é minha, mas que me lembrei agora, pegando um gancho com o que o Vitor está falando. Certa vez, eu só não vou citar o nome da pessoa em respeito à família, um senhor aqui da área fez 80 anos e convidou um grupo pequeno para uma festa grande até, muito bonita, e eu fui convidado. E aí ele comentava comigo, eu estou pedindo para dar um donativo para a área, porque eu vou ganhar mais uma gravata com 80 anos. Pô. É isso aí. Bom, então assim, as palavras finais desse estudo para a Silvia, né, desse estudo, as palavras finais do estudo, e eu não vi ninguém com a mão levantada no online. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos, mas eu estou vendo que tem aqui as pessoas ainda, mas ninguém levantou a mão. Se quiserem só pedir, está em tempo. Então vamos passar aqui para a Silvia e encerrar. Eu queria agradecer a todo mundo pelas contribuições da Shabbat Shalom. E é isso. Desculpa a bagunça da apresentação. Menos ao Hélio. Então tá, gente. Amanhã tem o lançamento do livro aqui na área, livro Steitele, Os Judeus do Sul. Vai ser o nosso amigo o Felipe Koifman, vai fazer aqui a apresentação. Semana que vem, na segunda-feira, não, melhor, na terça-feira, tem uma conversa online com o Rabino Goldman, muito interessante, tema muito interessante. As pessoas se inscrevam, vale a pena. Não. Rabino Goldman, Daniel Goldman, não é o do Lubavitch. Tá? O Daniel...
Rabino, é que vão reclamar que não estão escutando. E estão com razão. O Rabino Goldman é um ex-rabino da área que trabalhou aqui por bastante tempo e que 2 anos. Tá. Aham. Que então, um grande estudioso de Talmud. Só para complementar aqui, tá? Então, vamos lá. Então, temos isso para se inscrever. Muito importante, vai ter o Kabbalat Shabbat Agadol, Shabbat Agadol, no dia 11, que vamos ter duplamente a nossa presença no Leblon e vamos ter o Kabbalat Shabbat aqui na área. Tá? Quem quiser ir no Leblon tem que se inscrever correndo, as vagas são limitadas. Tá? E depois... eu já lhe explico, mas a gente vai ter os dois operando ao mesmo tempo e um Shabbat, o Kabbalat Shabbat Gadol mesmo, como diz a palavra, a gente vai estar em mais de um lugar. No dia 15 vamos ter o jantar comunitário também de Pessah, que é importante que as pessoas, né, se inscrevam, um jantar muito agradável, muito alegre, comidas boas, é o nosso Seder comunitário. Comunitário. E não só isso, temos todos os dias de Pessah pela frente, né? Conforme a dona Salim falou, está chegando Pessah, a Vivi Guia, aqui é outono que chegou, mas a gente vai ter muitas atividades, né? Primeiro, segundo dia, o 7º, 8º dia, enfim, todos esses dias para a gente estar aqui juntos e comemorando o Pessah, tá? No mais, é isso, desejar uma boa quinta-feira, Shabbat Shalom, tudo de bom, e muito obrigado, Silvia. Léo, quer falar uma coisa? Léo, fala em pé aí. Eu só queria falar uma coisa, é o seguinte, as pessoas que forem falar aqui, para falar no microfone, porque as pessoas que estão em casa não escutam, e a pessoa tem que controlar o instinto de falar, e na hora que for falar, não, estou sem microfone. Só fala no microfone porque as pessoas em casa estão praticamente desistindo de acompanhar. Na verdade, eles gostam muito da gente, eles vão continuar. E a gente vai melhorar com essa questão do microfone. Então tá, gente, mais uma vez, tudo de bom aí. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, tchau. Aqui, Birkat Amazon.